Olá, nós estamos aqui fazendo essa videoaula, sejam bem-vindos, para explicar um pouquinho como foi a nossa aplicabilidade no projeto integrador desse semestre. Projeto este que tem como temática pensar questões de história e questões de geografia. Então nós fizemos um projeto baseado na lenda do Boi Bumbá. O tema do projeto ficou trabalhando a questão de tempo e espaço pela festa do boi. Uma festa do boi que existe em diversos locais do Brasil, uma festa muito conhecida. E no início nós pedimos aos alunos do ensino fundamental, anos iniciais, que eles perguntassem para os pais quais as lendas que eles conheciam do folclore brasileiro. E a lenda mais citada foi o Saci, e a lenda menos citada foi justamente a do Boi Bumbá. Então nós decidimos fazer exatamente pela lenda menos citada, justamente para que ela seja mais conhecida entre os alunos. Alguns alunos nunca ouviram falar sobre essa lenda, para que ela, já que é uma festa tão popular que acontece em diversos locais do Brasil, ela ficasse de algum modo mais conhecida entre os alunos, né? E aí então nós fizemos um projeto baseado nessa lenda. Eu vou ler para vocês rapidinho um resuminho sobre como foi essa lenda, para vocês entenderem depois como foi o projeto. Eu vou ler um resumo porque a lenda é um pouco extensa, tá bom? Então, segundo uma das versões, em uma grande fazenda de criação de gado, um casal de escravizados, Catirina e Francisco, passaram por uma situação inusitada. Catirina estava grávida e certo dia conta ao marido que estava morrendo de desejo de comer a língua de boi. Porém, não era a língua de um boi qualquer. Deveria ser a língua do Boi Bumbá, o boi mais alegre, bonito e vistoso do patrão. O marido, sabendo do desejo da mulher, fica angustiado. A fim de saciar o desejo da esposa e de não ter o filho nascido com cara de boi, Francisco, que era o escravo, pega o Boi Bumbá, mata e cozinha sua língua. Ao saber que haviam matado seu boi favorito, o patrão se desespera e exige dos peões que relatem o culpado da situação. Francisco foge, mas é capturado. Enquanto isso, o patrão chama o médico e o padre para tentarem trazer vida de volta ao boi. As tentativas são todas frustrantes. Assim, os peões resolvem levar o boi, conhecido como um boi encantado, para a floresta, que era o lugar que ele supostamente havia nascido. Lá, contam aos pajés o que havia ocorrido com o boi e o Francisco, que foi o cara que matou o boi. Comovidos pela história, os pajés pedem aos seres encantados da floresta e, tocando seus maracás, dirigem-se à fazenda, levando o Boi Bumbá em uma carroça. Ao chegarem ao local onde o boi foi abatido na fazenda, ele começa a se mover e a dançar. Todos ficaram felizes com a volta do boi, grandioso, e assim teve início uma longa e animada festa. Então, em resumo, esta é a lenda do Boi Bumbá, uma lenda, como eu disse, muito conhecida, que fez com que ocorressem várias festas folclóricas, várias festas tradicionais no Brasil. Entre elas, uma grande festa no Maranhão, na Amazônia, aqui em São Paulo, também na região sul, também no Nordeste, né? Como eu não sei se eu comentei, mas essa lenda ela teve início na região de Pernambuco, né? Ainda no tempo da escravidão. Como que a gente aplicaria essa lenda no projeto em si, já que nós temos que debater questões de história e geografia? Bem, primeiro nós quisemos falar justamente da questão histórica e da questão geográfica de um modo um pouco mais tranquilo para as crianças. Então nós trouxemos essa lenda, que é repleta de elementos históricos. Na lenda você viu que primeiro havia escravidão. Já é um contexto histórico muito interessante. Se havia escravidão, possivelmente se remetia ao tempo colonial, certo? Então nós trabalhamos a questão já do tempo em si, né? Os períodos históricos do Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, quando começou a colonização, até quando durou essa colonização, até 1822, ano da independência, né? Então nós trabalharíamos a princípio só a questão da colonização. Falaríamos também que durante a colonização a mão de obra era escrava africana, né? E que havia também naquela região índios. Então nós trabalhamos ali o eixo social do branco colonizador, do africano e dos indígenas que habitavam aqui antes de todos esses chegarem. Então a festa do boi, aliás, a lenda do boi, cita justamente esses três personagens. O patrão branco, o Francisco, que era o escravo, e os indígenas que fizeram com que o boi voltasse à vida, né, através dos seres encantados da floresta a quem eles pediram ajuda. Então esse é o contexto histórico, ok?
O contexto geográfico é justamente para trabalhar duas possibilidades. A primeira possibilidade é onde a lenda foi feita, a região Nordeste, ali Pernambuco, né? A zona da mata pernambucana, o agreste pernambucano. Ali você estuda a questão do relevo, né? De Pernambuco, e ali você já consegue colocar alguns elementos geográficos para que a criança entenda. Outra questão geográfica, a segunda opção, é um mapa do Brasil, onde nós fizemos isso. Na verdade, nós colocamos o mapa do Brasil e nós mostramos para as crianças as diferentes festas do boi no Brasil. Então, a festa lá do Amazonas, a festa do Maranhão, a festa da região sul, a festa de São Paulo, né? Então, ali ele teve entendimento que o Brasil é um país muito grande. Nós trabalhamos a questão do conceito do Brasil ser o quinto maior país do mundo em termos territoriais, né? E que esta lenda possui algumas versões diferentes, de acordo com o lugar onde ela é mais famosa, acaba tendo uma outra diferença, e ali nós trabalhamos as festas do boi pelo Brasil. E o aluno entendeu o local onde ele está localizado, né? No caso, foi feito na escola da Jarbas Douglas, que é uma escola que fica em Franco da Rocha, então ele entendeu onde fica Franco da Rocha, que fica no estado de São Paulo, que o estado de São Paulo faz parte da região sudeste, e que a região sudeste faz parte do Brasil, onde tem outros estados, e ali nós trabalhamos a questão do mapa, para que a criança tivesse um conhecimento tanto histórico quanto geográfico de noção de espaço, de onde ela está localizada e de onde essa lenda teve início, né, de como ela foi fomentada ali para todo o Brasil. Tudo bem?